Olá a todos e todas que estão nos assistindo nesse exato momento, quer dizer, que vão nos assistir, né? Porque essa é uma gravação do Zoom, né? Pro programa do Mesa de Debates. Meu nome, para quem não sabe, meu nome é Guilherme. Hoje sou eu quem comando, quem administra o canal e o blog e o blog Mesa de Debates também, né? Onde que é realizado inúmeros debates. E hoje estamos aqui de novo com o Jefferson Macedo, né? Para a gente fazer algumas discussões, né? Seja discussões em relação em torno do PCB, né? Mas também discussões também que eu acho de suma importância devido ao desenvolvimento do curso que vem tomando, né? Sobre, por exemplo, a candidatura do Boulos, né? Que acho que seria importante que as organizações também se expressassem a sua opinião, para a gente ter um debate principalmente rico, né? Porque que eu acho que esse é um tema de suma importância para a gente discutir. Lembrando sempre, né, que o que for discutido aqui, né, as posições que o entrevistado for se expressar, não é necessariamente as posições que o entrevistador pensa também, né? Mas mesmo apesar das divergências, a gente acha que é importante, eu acho que é importante fazer esse debate, né? Jefferson, você já veio aqui, né, um programa uma vez, mas por favor se apresente de novo. Então, boa noite a todos, boa noite, Guilherme, de novo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer fazer debates e discussões a respeito da política regional e representar o PCB também. Meu nome é Jefferson Macedo, eu tenho 30 anos, eu sou militante da UJC aqui no Vale do Paraíba e do PCB em São José dos Campos. Para além de tudo isso, eu trabalho hoje na área de condomínios, né? Trabalho em portaria e estou ingressando, tentando retomar, né, os meus estudos aí para o ano que vem. Essa pandemia quebrou as pernas de todo mundo, então todo mundo teve umas dificuldades. A gente se afastou um pouco das nossas atividades, mas esperamos que 2021 seja melhor para todos nós, né? Inclusive para a política, vendo o Boulos tendo esse crescimento lá no segundo turno, indo para o segundo turno, vencendo candidatos que tiveram apoio do Bolsonaro, isso é muito importante. Tomara que 2021 seja melhor para todos nós, né? Sim. Jefferson, já que você falou de bolos, né? Eu gostaria que você fizesse um balanço, né, dessas eleições. E já que, como eu falei, devido ao curso do desenvolvimento, né, dos acontecimentos, tem algo na candidatura do Boulos que me deixa bastante preocupado, bastante alerta, né, que é a aliança que o pessoal vem fazendo com partidos da ordem, né, PDT, Rede da Marina Silva, que é financiado pelo Itaú, até mesmo o PT, que, que fechou com a extrema-direita, né, em inúmeras cidades. Eu queria que você comentasse qual que é a posição do PCB em relação a isso, né? Eu fico pensando se será que a gente vai ter uma nova carta aos brasileiros, como a gente teve do Lula, porque além dessa frente que o Boulos formou, o Boulos vem dando algumas sinalizações para para associações de empresários. Foi até a Faria Lima, né? Foi até a Associação do Comércio, né? Dizendo que não pode criminalizar os empresários. Enfim, não vou me estender muito, eu passo a palavra para você. Gostaria que a gente iniciasse já essa conversa com esse tema. Então, Guilherme, a gente tem nos últimos dias, né, tem surgido esse debate e principalmente nos meios, né, a gente que representa os partidos da esquerda revolucionária e que fala abertamente de socialismo, de comunismo, a gente ficou realmente assim preocupado de certa forma como as coisas estavam caminhando.
né? E não é de agora, faz algum tempo já. Todos os partidos que compuseram uma frente, ou uma frente ampla, como dizem, né? Não é o caso dessa, mas todas as vezes que isso foi feito, tivemos que, os partidos de esquerda revolucionária tiveram que baixar um pouco suas bandeiras. Esse eu acredito que não seja o caso, tá? A preocupação que a gente teve a princípio e as discussões que rolaram acerca desse tema foram no sentido da gente não embarcar em uma candidatura que propusesse uma nova conciliação, aquilo que o PT fez lá atrás, você citou bem a carta ao povo brasileiro, e não tem como a gente não lembrar disso, vendo essas movimentações que acontecem envolvendo empresários da Faria Lima e partidos não tão de esquerda assim, né, que reivindicam em determinados momentos algumas pautas, mas não querem atacar a raiz, não são radicais naquilo que a gente acredita que tem que ser. O PCB, desde o princípio, a gente ia lançar uma candidatura lá em São Paulo, né, o camarada Amazeu, a gente discutiu um programa, a gente sentou e analisou todas as necessidades de São Paulo, os grupos de trabalho que foram feitos para construir esse programa vieram das bases, então a gente trabalhou arduamente para que tivéssemos uma candidatura própria em São Paulo. Acontece que o momento em São Paulo requeria que a gente, ainda requer, né, que a gente faça uma unidade. E essa unidade, ela passa principalmente por não baixar nossas bandeiras. E o PCB pensou muito nisso e colocou isso quando foi fechar a candidatura, o apoio à candidatura do Boulos. E tanto o PCB quanto a UP, eu não posso falar por eles, mas eu acho que eles tiveram a mesma forma de enxergar como estava se desenhando a eleição em São Paulo. Viram na possibilidade da candidatura do Guilherme Boulos uma chance da gente colocar um candidato minimamente ligado às nossas pautas e com um alinhamento mínimo com a gente, com o nosso partido e com a nossa linha. E isso que está acontecendo agora, por exemplo, a gente não tem como dizer que isso vai acabar no que acabou o PT, por exemplo. A gente tem que tomar todo o cuidado do mundo e não embarcar nesse tipo de situação acriticamente, né? A gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Eu acredito que para o Boulos ter tomado essa iniciativa, o pessoal ter tomado essa iniciativa de aceitar esse apoio, de conversar e ser aberto ao diálogo, como ele foi mesmo naquela Associação do Comércio de São Paulo, que é uma casa liberal pra caramba, as pautas deles são totalmente divergentes das nossas, mas a gente também tem que pensar que São Paulo é a maior cidade da América Latina e que a gente não pode simplesmente fechar os olhos para os problemas que possam surgir depois de uma provável eleição do Boulos, né? Então, essas alianças que estão sendo traçadas, elas têm interesses que a gente sabe quais são por parte dos empresários, mas eu acredito que se o Boulos tomar o devido cuidado, né, e não baixar as bandeiras que foram feitas no programa que foi desenhado antes da eleição, quando da candidatura dele, eu acho que a gente tem grandes chances de não repetir o que o PT fez. Eu estou aqui colocando em perspectiva tudo que foi discutido durante a produção do programa, né, do programa eleitoral, e todas as contribuições que os partidos que fecharam com o pessoal, PCB e o P no primeiro turno, tinham lá enquanto premissas para apoiar essa candidatura. A gente acredita que tanto o Boulos quanto o PSOL, eles têm respeito àquilo que foi decidido lá atrás, do conteúdo programático, e que a gente não vai precisar, depois da eleição, se fazer uma autocrítica e dizer, isso aí não estava previsto. Então, tudo é construído, quando se trata de aliança, de confiança. E a gente, para fechar a aliança com o pessoal, com o Boulos, teve que ter confiança no partido e no próprio candidato, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que para conseguir ganhar a eleição, para conseguir você levar a Prefeitura de São Paulo de alguma forma, você depende dos votos, é claro, mas tem toda uma gama de fatores que podem influenciar, podem atrapalhar, ou podem simplesmente ficarem omissos ali, enquanto a cidade de São Paulo possa ser retomada, né, para o caminho das lutas, para que a gente possa avançar em algumas pautas. Eu não estou dizendo que a gente tenha que dar um passo atrás e abaixar nossas bandeiras, mas eu acho que no momento, o que o Boulos está tentando fazer, né, tentando fazer uma leitura de fora, porque eu não pertenço ao pessoal e não participei dessas discussões, mas eu acredito que o caminho que ele está tomando é um caminho, meio que um pacto de não agressão, né? Eu enxergo dessa maneira. E as discussões que vão ser feitas a partir
de domingo, depois da eleição, depois de efetivamente o Boulos eleito, né, que se tudo der certo, a gente vai fazer um balanço geral mesmo de como suportaram essas forças, e aí sim a gente pode falar com mais propriedade. Eu imagino, né, que você seja leninista, né? Sim. O Lenin, me corrija se eu estiver errado, colocava a importância de disputar as eleições não para poder ganhar algum cargo, se ganhar ótimo, né? Mas para poder denunciar o regime e principalmente organizar as lutas a partir dos cargos que a gente, que a esquerda, que os revolucionários conquistam, né? E hoje eu acho que a melhor expressão do que o Lenin propunha, hoje eu vejo que está na Argentina com a Frente de Esquerda dos Trabalhadores. Mas como que a gente organiza a luta, né? É uma pergunta, né, que eu faço, tendo o apoio daqueles que a gente vão ter que enfrentar nas nossas lutas. Não chega a ser meio contraditório? O papel da candidatura do Bozo não seria, né, não teria que cumprir um papel de organizar essas lutas? Eu enxergo isso. Hoje, a gente vive de contradições, né, Guilherme? A gente vive de desnudar o sistema, o nosso sistema político, o sistema econômico, e a gente vive tendo que se desvincular de determinadas coisas para construir outras, né? E é isso sempre, a contradição está sempre posta em tudo que a gente faz hoje. A gente tem que, como Lenin falava, né, que a gente tem que disputar assim no parlamento para denunciar. Você bem citou bem o Lenin nisso. O que eu acho que é importante a gente colocar também é que não foi uma coisa que o pessoal, nesse caso específico, rebaixou a bandeira deles e foi lá na Faria Lima buscar o apoio desses candidatos. Eu acredito que, lógico, qualquer candidato que lance seu programa e busque apoio, ele vai querer apoio das pessoas que são minimamente alinhadas com ele. Não faria sentido, por exemplo, a gente lançar um programa revolucionário e ir atrás da Faria Lima para buscar apoio. O que eu consegui enxergar é que esse apoio que está vindo de determinados setores da Faria Lima, inclusive, essa semana eu fiquei sabendo que quem está organizando isso é a esposa do Caetano Veloso, né, a Paula Lavigne. Ela é empresária e tem vários contatos, e ela foi quem organizou esse encontro de empresários, e foram eles que procuraram, né, eles que declararam apoio à candidatura do Boulos. Eu acredito que se tiver algum tipo de contradição, e lógico que existe, é da parte deles, né? Você vê que não tem empresário da área de habitação, não tem empresário da área dos setores que fornecem alimentação para as escolas públicas municipais, por exemplo. São todos empresários ali de outros ramos que enxergam no Boulos uma possibilidade de mudança e de contraposição ao programa que o PSDB tem trazido já há alguns anos. Esses empresários, eles apoiariam o Márcio França, qualquer pessoa que tivesse minimamente contrário ao governo do PSDB. Então, vejo que foi uma forma deles dizerem que eles não querem mais o PSDB. Eles não de alguma forma, não avaliam o Boulos como o melhor candidato entre todos os possíveis. Mas entre um e outro, é como a gente fez lá atrás, em 2018, todos escolhendo o PT e fazendo campanha para o PT para não eleger o Bolsonaro. A gente sabia de todas as contradições que o PT trazia, sabia de todos os problemas que o PT, ao longo dos anos que teve à frente do governo federal, ocasionou, né? E mesmo assim a gente foi e falou, não, entre Bolsonaro e PT, a gente é PT, foi lá fazer campanha pro Haddad. Eu acho que tem uma relação minimamente parecida com essa nesse setor, né? Tanto é, como te falei, setores que são totalmente contra e que seriam atrapalhados por uma política de habitação mais humana, por uma política de desapropriação de imóveis. Eu falo desse setor de imóveis porque o Boulos é um militante dessa causa, né? E não tem nenhum empresário forte nesse ramo que está apoiando ele, porque seria uma contradição enorme, né? Então eu penso assim, nesse momento, essas pessoas enxergam no Boulos alguém que vai tirar a hegemonia do PSDB.
não alguém que, por exemplo, vai ter o apoio total e irrestrito deles assim que seja eleito. Então, eu tenho uma segurança para falar isso, apesar de ter um receio do que vai acontecer depois, né? Mas isso aí a gente só vai conseguir ver mesmo depois do primeiro dia que ele estiver lá e que os acordos forem aparecendo, né? E tudo que ele for fazendo dentro da prefeitura já. Sim. Agora mudando um pouco do tema, né? Saindo um pouco das eleições, eu gostaria que você contasse um pouco o processo de formação do PCB. Em São José? Não, um processo de formação histórico. Ah, sim. Então, historicamente, o PCB ele foi formado incrivelmente por pessoas anarquistas, né? Lá em 1917, quando começaram a estourar as manifestações do Rio de Janeiro, dos operários, né? E que começaram a ter uma noção do que seria a exploração. Quando começou e veio com tudo isso também a Revolução Russa, notícias do que estava acontecendo lá naquele lado do mundo, essas pessoas, né, esses camaradas decidiram que tinham que fazer alguma coisa. E logo ali perceberam que se isso não passasse por uma organização, né, deles enquanto classe, isso não seria possível de ser levado a cabo. A construção de um partido, a construção de um programa mínimo de revolução para o Brasil. E ali em 1917 nasceu no Rio de Janeiro, ali no meio da população mais carente e dos trabalhadores mesmo, né, dos operários, do operariado, eles decidiram fundar o Partido Comunista Brasileiro em 17. E ao longo da história, a gente passou por vários percalços, né? É bom sempre ressaltar. O PCB foi perseguido, teve militantes mortos, recentemente de forma assim, 1917 para cá tem muito tempo, mas durante a ditadura militar a gente perdeu 2/3 do nosso comitê central, fomos eleitos já para diversos cargos, inclusive em 1945, quando da Constituinte, a gente conseguiu eleger deputados e um senador, o Luiz Carlos Prestes. Anos depois, os mandatos de todos foram cassados, o partido colocado na ilegalidade. Então, sempre que a gente pensa, né, numa perspectiva eleitoral para o partido, como você falou, é uma forma que a gente tem de denunciar, né, como esse sistema ele ele não consegue atingir os objetivos para a classe trabalhadora e que a gente não está ali simplesmente para disputar cargos, né? Então, o PCB, ao longo da história, tem vários motivos para denunciar esse esquema, né? Essa instituição, né, que é a Justiça Eleitoral, as próprias eleições, e a gente se coloca sempre como um partido que veio historicamente acumulando, entre erros e acertos, a nossa experiência, né? Desde 1917 a gente está caminhando para 100 e poucos anos, e desde então o partido sempre esteve em atividade, com seus erros, com seus acertos, mas estamos aí ainda. Sim, indo para a próxima pergunta, que acho que essa aí dá para fazer um debatezinho legal, né? O PCB teve, como você falou, teve inúmeros problemas políticos no passado, né? Eu queria saber, né, qual é o balanço que o PCB faz hoje desses problemas políticos. Ah, tá. Então, alguns problemas causaram, inclusive, alguns rachas, né? O PCdoB saiu numa época aí quando surgiu o relatório de Khrushchev, o partido aceitou o relatório. Naquela ocasião, alguns militantes muito importantes, quadros do partido, acharam que a posição do partido não era a correta e simplesmente saíram e fundaram o PCdoB na época, né? Esse foi um dos problemas que a gente teve ao longo dos anos. Mas a gente já teve alguns erros táticos, a gente já teve alguns erros de estratégia. Um partido com mais de 100 anos, a gente não está livre de cometer erros, né? O partido tem 10 anos, já tem erro pra caramba. O problema de um partido com tanto tempo de história é que, às vezes, as pessoas se apegam aos erros e não veem o que aconteceu depois daqueles erros, né? Então, toda a história do PCB é feita disso. A gente tem os erros, tem o balanço que foi feito depois daquilo, a autocrítica, tem o caminho que o partido tomou a partir daquele problema que surgiu, né? E depois do que aconteceu com o relatório de Khrushchev, o partido tomou um caminho meio que de conciliação, né? Teve um problema muito grande, chegou às vias de acabar o partido nos anos 90.
Teve um congresso com o seu Roberto Freire, em 92, que ele chamou um congresso fajuto para tentar acabar com o partido. Então, eurocomunismo para o meio, né? O pessoal tinha tudo, mais da metade, como eu falei em outro momento, mais da metade do comitê central do partido tinha morrido, tinha sido assassinado, né? Outros que não estavam muito a fim de enfrentar a luta. Alguns saíram para a luta armada e entraram em outras organizações, e os camaradas do partido que não morreram precisaram sair e se exilar. E esses camaradas, a maioria deles, voltaram da Europa com uma ideia de baixar a bandeira, com uma ideia de tirar o signo do comunismo, né? E uma dessas ideias foi a do Roberto Freire, que então foi candidato até à presidência em 89. Passando esse período, ele propôs que o partido mudasse de nome e que tirasse o comunista ali do nome, né? E abrandasse, tirasse o socialismo, enfim, da perspectiva do país, parasse de falar em revolução. Daí surge o PPS, né? O Partido Popular Socialista, que depois passou a ser Cidadania, né? Que agora é conhecido como Cidadania. O Roberto Freire está aí ainda até hoje fazendo essa política suja que é praxe dele. E então, nesse momento, alguns camaradas, né, que ainda estão com a gente, camarada Ivan Pinheiro, um dos camaradas que tocaram isso, os camaradas que ainda estão militando com a gente, né, são bem senhorizinhos já, mas nesse momento eles tomaram um partido para si, denunciaram o Congresso na realização desse Congresso, que o Congresso que foi feito foi meio que chamaram pessoas para se associar, para se filiar ao partido no dia, pessoas que eram filiadas a outros partidos aprovaram a dissolução do PCB, e esses camaradas tiveram muita coragem de chegar um dia antes e ir lá registrar o Partido Comunista na Justiça Eleitoral, né, em todas as instâncias ali que você protegesse o nome do partido de ser dissolvido. E a partir daí denunciaram nesse dia do Congresso desse novo partido, falaram que o que estava surgindo dali era um novo partido, que o Partidão continuaria sendo o Partidão, com as mesmas bandeiras, com a mesma linha. E a partir de então surge a reconstrução do Partido Comunista Brasileiro, a partir de 92. O camarada Ivan Pinheiro puxando a galera, né, e reconstruindo o partido. Então, desde 92, a gente está nessa perspectiva de reconstrução. A gente tem vários documentos que vêm desde 92, a gente vem reformulando eles, e por conta desse tempo que o partido ficou na ilegalidade e sofreu esses golpes, a gente tem caminhado muito lentamente, mas buscando caminhar com qualidade, para não cometer erros que já cometemos, e para que a gente pense com bastante qualidade mesmo, né? Com os militantes sabendo onde pisam, sabendo como se posicionar, e levando o partido para um momento de glória, como no passado a gente teve, né, vários momentos que o partido foi um partido de massas realmente, com várias pessoas, vários quadros e várias pessoas que realmente estavam ali comprometidos com a luta, né? O partido hoje tem muito menos militante do que historicamente teve, mas são militantes muito dedicados, militantes que estão sempre construindo o partido e sem pensar muito nas dificuldades que a gente encontra, né? Inclusive dificuldades eleitorais que cada vez se impõem mais. Os partidos de esquerda estão sofrendo muito com isso, com corte de fundos partidários, ameaça de dissolução mesmo. Então é uma caminhada que desde 1917 o partido tem praticado aí, e se não fossem os militantes de muito valor que a gente tem, acho que a gente não teria chegado onde chegou aqui, né? Mesmo com todos esses percalços e tal. Sim, Macedo, a gente sabe que a grande maioria dos partidos comunistas, né, eles, digamos assim, eles tinham controle da União, eles eram controlados através da União Soviética, né, através da política do stalinismo, né, política do stalinismo que a gente sabe que deu o Pacto de Yalta, que foi um pacto de não agressão com as potências imperialistas, e tem aquela velha polêmica, né, da revolução em um só país, que acabou não levando o socialismo em escala mundial. Essa política stalinista, na sua opinião, afetou o PCB na época? E eu queria que você também explicasse assim, por que da existência do partido naquela época,
E por que o partido abrigou um Roberto Freire que depois foi, digamos assim, traiu o partido? Então, essa perspectiva que a gente tem hoje de como funcionava a política de esse pacto de não agressão que você citou, né, que foi selado entre os ministros de Relações Exteriores, principalmente esse, que é bem polêmico, né, que foi assinado pelo Ribbentrop e o Molotov. Né? O Ribbentrop era o Relações Exteriores da Alemanha e o Molotov era da União Soviética. Não, corrigindo. É o partido Pacto de Alta que o Stalin sentou com o Churchill e o Roosevelt. Isso foi na Segunda Guerra já, bem É, no decorrer. Tá, mas isso começou lá atrás. Isso começou lá atrás. Esse pacto de não agressão, por exemplo, isso é muito citado pelas pessoas e as pessoas meio que esquecem como estava se dando a guerra naquele momento, né? A ameaça de guerra que não tinha sido concretizada ainda. Então, era meio que todo mundo queria ver o circo pegar fogo e os nazistas entrarem em choque com os comunistas. O que sobrasse, as potências imperialistas iam lá e dominavam o resto. Então, foi uma atitude que eu considero acertada. Eu considero acertada. Não foi meio que uma união, uma unidade com o nazismo. Foi uma coisa de não agressão. Isso estava bem claro lá no início. Quando você fala de alta, eu penso também da mesma forma. Eu penso que naquele momento era muito necessário que se fizesse aquilo, sabe? Eu não penso, não vejo como um erro, eu não vejo como uma um retrocesso na história. Eu acho que a gente tem que analisar muito o contexto histórico. Eu não vou entrar muito nesse quesito, né? Porque o que mais importou para a gente foi o que veio depois, né? Teve a dissolução, isso, o Pacto de Alta previa que fosse dissolvida a Terceira Internacional, né, que depois teve o Trotsky que foi lá e fez a Quarta. Então são debates que devem ser feitos, acho que eu concordo que tem que ser discutido, eu acho que a gente tem que analisar o que foi um erro, o que foi acerto naquela época, mas para mim eu acho que foi uma decisão bem acertada por conta de todo o histórico que estava vendo ali. A União Soviética sofria ainda com várias ameaças, apesar de ser uma potência, ela era boicotada de todos os lados, né? Ela conseguiu crescer e crescer com qualidade, se desenvolver. Era um país não, vários países, né? Porque era uma união de várias repúblicas que sofriam com o desabastecimento, sofriam com diversas formas de diversas problemas de diversas naturezas, né? Que tiveram que resolver isso e a um prazo muito curto. Então vieram lá os planos quinquenais, tudo isso com várias ameaças de ataque, de imperialistas querendo invadir os países e ameaças internas também que aconteceram, né? E teve que fazer muita coisa que não seria necessariamente uma coisa aprovada por todo mundo. E toda essa autocrítica foi feita depois de anos e veio uma coisa muito muito interessante que foi assim que o Stalin morre, o Khrushchev, que era um cara parceiro dele, vai e entrega tudo aquilo que estava acontecendo ali. E o relatório se comprovou depois que foi uma coisa muito para além do que realmente acontecia, o que colaborou muito com o colapso anos depois, né? Então, falando disso, né, basicamente do que acontecia ali. Quando você fala dos partidos comunistas serem satélites, acho que foi meio isso que você quis dizer, né? Satélites da União Soviética em outros países. O Partido Comunista Brasileiro sofreu com isso, por isso que teve que trocar de nome. Ele era considerado, tinha no seu nome, era Partido Comunista do Brasil, na verdade era Partido Comunista Seção Brasileira do Partido Comunista. Então era como se fosse um satélite de outro. Que na prática não era bem o que acontecia. É lógico que tinha uma linha geral, tinha uma linha que todo mundo seguia, que era o que estava dando certo na época, era a União Soviética, uma grande potência comandada pelo Partido Comunista, então todos eles se espelhavam naquela linha política e copiavam, de certa forma. E aí tinha os agentes da própria União Soviética que vinham dar, não é bem um curso, eles vinham dar dicas, né? Vinham fazer esse tipo de, tem uma palavra específica para definir isso, mas é como eles vinham para cá para explicar para os brasileiros como funcionava na prática algumas áreas lá que eles já tinham bastante acúmulo. E isso era enxergado exatamente como a gente está falando aqui agora, de que a União Soviética queria fazer polos do Partido Comunista Russo em outras Partido Comunista da União Soviética, né? Em outros países e meio que divulgar aquela linha. Então parecia que não tinha nada de produção local,
de um estudo da realidade brasileira, era tudo importado. Então, foi esse argumento que, inclusive, que fez com que o Partido Comunista Brasileiro fosse posto na ilegalidade, né? Fosse colocado lá como um agente de uma outra nacionalidade querendo interferir na política nacional. Mas, na prática, não era isso que acontecia. A gente tem diversos documentos, né, que falam como era feito esse intercâmbio, achei a palavra, esse intercâmbio, né, das pessoas que vinham de lá para cá e iam daqui para lá. Prestes foi um dos que foram para a União Soviética estudar lá. João Saldanha também foi, sabe? Diversos quadros do partido iam para lá para aprender como, né, na prática, como funcionava um país socialista. Então, acho que é importante a gente falar isso. Você falou do Roberto Freire, como ele, de certa forma, foi aceito, né, dentro do partido. Assim, Guilherme, quando ele chegou no partido, quando ele entrou no partido, ele passou muito tempo dentro do partido. E quando a pessoa entra no partido, ela entra de uma forma, mas ninguém pensa, ninguém imagina que ela vai mudar a concepção dela. Eu acho que teve muito dessa viagem, desse tempo que ele passa fora e da influência que ele sofre com isso, que muda a visão que ele tinha. A gente tem diversos exemplos, eu não vou citar nomes, mas tem diversos exemplos de camaradas que estão no partido hoje, por exemplo, que estavam no partido em algum determinado momento, e que anos depois eles mudam a visão deles e estão em partidos que a gente não teria orgulho nenhum de estar, né? Então a gente responde pelo momento que aquele camarada está dentro do partido. Quando ele muda a visão dele, e o pior, no caso do Roberto Freire, ele encontrou respaldo de boa parte do Comitê Central para fazer essas mudanças. Então era uma coisa que foi sistemática, né? Os militantes do partido tinham uma visão antes de todos os problemas que a gente passou, né, durante a ditadura até, e a partir daquele momento começaram a mudar isso e conseguiram implementar uma visão em outros camaradas de que precisava mudar de alguma forma. Naquela época ninguém falava que o PPS ia ser um partido de direita. O Roberto Freire falava que ia ser um partido de uma esquerda não revolucionária. E hoje a gente vê no que virou aí o Cidadania. É um partido da ordem, é um partido, eu falo sem nenhum medo, um partido que não tem nenhum escrúpulo e que está apoiou o golpe, apoiou e votou a favor, e fez campanha a favor. Todas as reformas que lesaram o povo brasileiro nos últimos anos, o PPS, Cidadania, estava lá defendendo. Então a gente vê hoje quem estava do lado certo da história. E por que isso acontece? A gente tem que analisar, né, o contexto da história e as pessoas que implementaram essa ideia dentro do partido de uma mudança, eu acho que, eu não sei bem a palavra, mas é uma coisa bem feia, cara. Você simplesmente negar tudo aquilo que você construiu para construir um partido de direita a partir de um partido de esquerda revolucionária. Então a gente vê hoje aí no que chegaram essas pessoas. Você citou a questão, né, do isolamento da União Soviética, do boicote que a União Soviética sofria. Na sua opinião, isso não seria respondido pela Revolução Permanente, que é a teoria idealizada que é uma teoria marxista, né, primeiramente do Marx, mas que foi sintetizada por Trotsky? E a teoria da Revolução Permanente não estaria tipo em oposição à Revolução num só país e ao Pacto de Yalta? Eu penso que a gente faz uma polêmica meio que desnecessária quando fala desse assunto, porque a análise, por exemplo, que a maioria que defende a teoria da revolução, da revolução, que não é, tipo, o Stalin defendia a revolução em um só país, e o Trotsky falava da revolução permanente. Mas não necessariamente a revolução em um só país fechava os olhos para o que estava acontecendo em outros países. A gente viu, por exemplo, a União Soviética mandando suplementos para Cuba, dando apoio bélico, dando apoio material para Vietnã, né? Tinha um acordo com a China. Então, acho que para a gente analisar isso, a gente tem que ver como era feito na prática. Eu acho que naquele momento, não sei se seria viável para um país que tinha que combater todos os problemas internos, você falar de uma revolução, falar de apoiar as outras revoluções abertamente. Porque é como hoje, se a China apoiasse, por exemplo, uma revolução em Cuba.
a revolução no Brasil, aqui para se tornar uma nova Cuba, por exemplo, o boicote e todas as sanções que eles iriam sofrer, eu acho que não ia aguentar, entendeu? Acho que tem toda a questão de um contexto ali histórico que tem que ser analisado também. Não, sim, mas é assim, mas a questão da Cuba, a União Soviética no início não foi contrária à Revolução Cubana? Foi, porque era uma revolução de caráter nacionalista. Quem fez essa revolução de caráter nacionalista se tornar socialista de fato, socialista pelo menos na perspectiva, foram os próprios revolucionários, o Fidel, o Che, quando eles se aproximaram um pouco da linha. Quando aconteceu a Revolução Cubana, ela era uma revolução totalmente nacionalista, não tinha o viés socialista. Então não tinha como alguém apoiar uma revolução que não tivesse alguém, como a União Soviética, no caso, apoiar isso sem saber o que estava acontecendo lá dentro. Podia ser muito bem uma revolução que descambasse para um fascismo. Ninguém tinha ideia do que ia acontecer, entendeu? E era, por exemplo, o Fidel era um representante das elites. Era um cara que tinha, o pai dele tinha terras pra caramba. Era um cara que tinha toda uma condição social de boa, né? Não precisava daquilo, não era uma revolução de caráter popular, e se tornou depois por ser uma revolução que combatia os interesses do imperialismo ali dentro. Era só isso que tinha de positivo na Revolução Russa, na Revolução Cubana na época, né? Depois que foi tomando um caminho ali, quando Fidel, inclusive, fala, né? Ele teve um encontro com o presidente dos Estados Unidos na época, tranquilamente, ele entrou e saiu dos Estados Unidos numa boa. Só depois disso que ele começou a ver que ele não ia sustentar uma revolução se ele não falasse abertamente em socialismo. E a partir de então que teve aquela aliança que a União Soviética começou a apoiar efetivamente a Revolução Cubana. Sim, mas teve inúmeros lugares, por exemplo, como aqui no Brasil, né, que poderia ter, por exemplo, esses revolucionários, digo, por exemplo, antes do golpe militar, e que não tiveram, né, porque o PCB manteve uma política, né, digamos assim, uma política de unidade com a burguesia, na qual, ao meu ver, seria tipo, primeiro você realiza uma revolução burguesa, para depois você fazer a revolução socialista, né? E isso a gente viu o desastre que essa política aconteceu, né? Aconteceu que um golpe militar que acabou com a esquerda, acabou com o movimento operário e tudo mais. Eu queria que você comentasse sobre essas colocações que eu falei. Então, a visão que o PCB tinha na época é o que a gente chama de etapismo. A gente achava que o país não estava pronto para uma revolução socialista, uma revolução popular, né, com vistas ao socialismo, porque o país ainda não tinha se desenvolvido suficientemente e a burguesia, a gente não tinha uma burguesia constituída ainda, então não teria como a gente fazer uma revolução. Era uma visão totalmente errada, porque a partir do golpe a gente percebeu que existia uma burguesia. Só que essa burguesia nunca, jamais ia fazer um acordo com a classe operária para expulsar o imperialismo daqui, porque eles eram totalmente cooptados pelo imperialismo, eles eram agentes do imperialismo. E isso o partido não conseguiu enxergar naquela época. Isso foi um erro grave, que jogou o partido numa situação que não tinha como reagir. Ele ficou preso à política do Jango, de que o Jango não sofreria um golpe porque ele tinha um aparelho nas mãos dele, né? Ele chamava de aparelho o pessoal que era mais ligado a ele. Então o partido acreditou que não fosse acontecer aquele golpe e também não caminhou no sentido de fazer uma revolução dentro do país, porque não achou necessário, ou melhor, não achou que seria viável pela falta do desenvolvimento da burguesia brasileira. Então, a gente viu que não tinha, hoje a gente consegue analisar porque a gente é privilegiado, a gente conseguiu ver todo o desenrolar da história e a gente consegue ver que já existia uma burguesia. E ela existe até hoje. É uma burguesia que não tem interesse no país. O interesse dessa burguesia é ficar rico e mandar ricas para fora. Eles não têm interesse no desenvolvimento de uma nação, né? Não têm vistas para uma emancipação do nosso país do imperialismo. Eles veem hoje o Brasil como um simples celeiro, né? Os maiores empresários do país hoje são do ramo do agronegócio e das finanças, né? Isso é o pessoal do rentismo. Então é muito criticado, inclusive por pessoas que tem aquela teoria do desenvolvimentismo, né? O Ciro Gomes, essa galera, eles falam muito disso, de que o Brasil tem que se desvencilhar dessa burguesia e, pelo que eu enxergo, criar outra, né? Eu acho que a perspectiva que eles têm é essa.
de criar um país desenvolvido para depois poder distribuir. Eu também sou contra essa ideia, porque não existe isso. Eu não enxergo hoje a possibilidade de uma burguesia, seja ela qual for dentro do país, que tenha vistas para a gente desenvolver o país. Eles querem desenvolver a si próprios. Eles, por eles está muito bem, o país é muito bem dividido. Tem nós aqui embaixo e eles lá em cima, que eles não passam necessidade alguma. Né? A desigualdade é muito grande, mas para eles não afeta. Então eles não têm nenhum motivo para se voltar contra o imperialismo. A gente tem, né? E hoje a gente consegue enxergar com clareza, mas lá atrás eu acho que não seria possível. Até seria, né? E por isso foi um erro do partido, mas hoje a gente consegue ter muito mais claro como as coisas estavam naquela época, né? Mas você não acha que, por exemplo, essa visão etapista que o PCB tinha na véspera do golpe militar não estava relacionado, não tinha relação nenhuma com o pacto de alta do Stalin, que foi ano antes, né? E, e muito menos com a teoria da revolução num só país, porque a teoria da revolução, você disse, né, que a teoria da revolução que o Stalin, que a União Soviética apoiou alguns países, mas só que mantinha uma relação de cordialidade entre a União Soviética e setores externos do capitalismo. Então, eu não falo para você que não atrapalhou. Atrapalhou, porque, como eu disse, quando você tem em perspectiva um exemplo de revolução, um partido comunista e um desenvolvimento daquilo que você imagina para o seu país, você pode cair nisso, de querer copiar simplesmente. Né? A gente que estuda um pouco marxismo sabe que é impossível você trazer um exemplo de comunismo, trazer um exemplo de revolução, importar isso para a nossa realidade sem analisar como a nossa realidade está dada, como ela está posta. Então, eu acredito que sim, esse erro foi influenciado muito pela visão que eles tinham naquela época. Né? Tanto que quando o relatório de Khrushchev é lido e que as pessoas começam uns a se afastar do partido, outros a recusar aquela leitura, recusar aquele documento, tudo aquilo influenciou, né? Inclusive na vida do partido aqui dentro. Teve o racha, né? Teve pessoas que formaram outras organizações, teve pessoas que se afastaram, não quiseram mais, teve camaradas que continuaram no partido, mas tinham suas críticas. Então você vê que tudo que acontecia lá fora causava aqui no partido, dentro do partido, dentro da nossa linha, algum tipo de ruído. Então, não descarto que isso tenha acontecido, não descarto que possa ter sido um dos fatores que fizeram o PCB errar na época. Né? Eu só não coloco a culpa toda nesse fator, porque tinha, sim, uma produção nacional, a gente tinha, assim, camaradas com plenas capacidades de fazer uma análise na época que fosse diferente daquela. O partido errou, teve todos esses fatores, mas eu não imputo simplesmente a isso, né? Esses erros do passado do partido eu não imputo simplesmente a um fator internacional externo, né? Porque o partido, como eu disse, ele tinha o partido era independente, de certa forma. Ele não tinha uma ligação a ponto de responder à União Soviética, de fazer tudo que era mandado que fosse feito. Né? Então, é por isso que eu penso que o erro existiu, teve todos esses fatores que influenciaram, mas a culpa maior mesmo foi do nosso Comitê Central da época, foi de como enxergavam a forma que devia ser feito na época. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, mas obviamente que a gente vai cair no mesmo tema, né? Hoje o Jones Manuel, né, é um dos representantes, vem destacando nas redes sociais, né? E vem se colocando como um teórico mesmo, né, do PCB. Toda essa produção que o Jones Manuel produziu, ela representa um giro do partido? Então, o partido ele tem os seus teóricos, né? O Jones é o que tem mais destaque hoje na mídia, porque ele conseguiu fazer com que o canal dele tivesse muitos acessos e conseguiu se consolidar ali nessa mídia em específico. Em parte representa, é uma visão nova,
são coisas que o partido antigamente discutia internamente e soltava em notas, e essa visão que o Jones tem é uma coisa que é construída ao longo de muitos anos já. O Jones ele só dá publicidade ao que as discussões internas do partido. Ele tem muitas formulações próprias também, mas como o partido ele preza pelo centralismo democrático, a gente não fala, por exemplo, alguma coisa em público que seja contrária à nossa linha. Então, tudo que o Jones está falando ali não é obra só dos estudos dele, das análises dele, né? Tem todo o Comitê Central também faz a mesma análise e a gente tenta buscar uma unidade interna sempre com base no centralismo. Então, sim, a resposta é sim, porque esse giro já vem sendo dado ao longo dos anos, mas a publicidade só conseguiu ser atingida agora. Agora a gente tem mais chance de chegar nas pessoas por conta desse canal dele, que tem várias pessoas que acompanham e chegam em vários lugares que a gente não chegava antes. Seria o Jones Manuel um stalinista? Eu não considero. Ele não, e principalmente porque essa palavra stalinista, ela é muito problemática, né? Stalin ele produziu coisas, mas não a ponto de ser uma teoria fechada, ter uma teoria né, como Lenin fez, Trotsky produziu pra caramba. Stalin, a contribuição maior do Stalin, ao meu ver, foi com todos os acertos e erros, a gente sempre discute isso, foi na condução da maior nação socialista do mundo. E todos os problemas que a gente teve, com todos os erros e acertos, a maior contribuição dele foi essa. Eu lembro de ter lido várias obras do Stalin, mas muito relacionadas à questão nacional. A questão nacional ali na União Soviética na época no pós-revolução. Então, teoricamente, falando de teoria mesmo, eu acho que a produção não é suficiente para alguém se declarar stalinista. Acho que a pessoa pode falar, eu sou fã do Stalin, porque o Stalin é isso e aquilo, e coloca um pôster do Stalin na cabeceira, coisa que comunista não deve fazer nem com o Stalin, nem com nenhum outro, né? Porque a gente busca muito se desvencilhar dos laços do personalismo, né? Então, eu acho que ele já falou isso várias vezes, que ele não é stalinista, mas eu não enxergo isso como uma forma dele se desvencilhar de ser stalinista e falar que não, sabe? Ele é muito claro nas posições dele. Ele também tem as críticas. Antes de ele entrar no partido, pouca gente sabe, mas antes de ele entrar no partido, ele era trotskista. Ele abandonou um pouco isso para aderir um pouco à linha do partido. O nosso partido, ele não tem um centralismo teórico, né, como outras organizações têm. Tem organizações trotskistas, outras organizações que são maoístas. O partido ele tem as contribuições de Trotsky, de Stalin, de Mao, todas elas são analisadas e não são dispensadas simplesmente porque é daquele teórico, daquele camarada, daquele revolucionário, né? Então, para mim, o que falam do Jones dele ser stalinista é a mesma coisa de imputar o Caetano Veloso que ele seja stalinista porque ele leu Los Surdo, entendeu? Mas ele estava passada de pano no Stalin, pelo menos que eu leio das publicações dele, inclusive tem textos discutindo com as posições dele, ele para mim esconde diversas discussões que poderiam ser levadas à tona, por exemplo, como a gente falou aqui, a própria discussão da revolução permanente e da revolução no só país, que acho que não é embora pareça ser uma discussão equidistante, né? Embora eu não acho isso, porque uma hora ou outra a esquerda vai ter que discutir isso, né? Porque a gente acredita que virão processos revolucionários no mundo ainda, né? Para mim ele esconde um pouco esses debates e você considera que ele passa pano, pelo menos no que o Stalin, digamos assim, no stalinismo, no que foi o Stalin? Não, o meu modo de ver é o seguinte, Guilherme. Quando a gente tem que combater mentiras e falácias e invenções que o imperialismo coloca, eu acho que a nossa missão principal é, é você trazer à luz da verdade tudo aquilo que está sendo colocado enquanto verdade absoluta. Eu vejo teóricos que antigamente não tinham tanta relevância e hoje aparecem aí como centrais no debate, principalmente nesse debate que trata sobre stalinismo e tal. Por exemplo, Hannah Arendt, né, que ela tem aquela teoria da ferradura, que quanto mais para a esquerda
quanto mais extremo, você mais se aproxima aos polos, né? Então, eu penso que esse trabalho do Jones de tentar desmistificar esse debate, de você trazer, sim, as críticas, colocar as críticas, mas não simplesmente jogar a criança com a água do banho fora, né? Você ver o que tem de positivo na União Soviética, ver o que foi construído ali, apesar dos erros. Eu já vi debates com o Jones dentro do partido, onde ele criticava, sim, Stalin, sabe? Não tem essa de passar pano. Eu acho que o que dá mais relevância para os textos que ele faz ou para os vídeos que ele faz é quando ele exalta os ganhos do socialismo real. E isso incomoda as pessoas também, entendeu? Aí imputam a ele uma coisa de passar pano ou de tentar esconder, né, uma coisa ou outra desse debate. Eu concordo com você que a gente tem que fazer esse debate, que a gente tem que trazer à luz da nossa realidade tudo aquilo que foi discutido lá atrás, mas em determinados momentos, esse tipo de crítica que acontece com o Jones, eu não falo da sua parte, eu falo de modo geral, tá? Só para não personalizar aqui. Não, tudo Eu bem. acho que a gente às vezes dá uma conotação de que o cara simplesmente ignora todo o debate que é feito e ressalta um ponto que ele falou lá, que eu acho que legal, é importante você falar de todos, mas debates muito importantes que ele traz, às vezes são cobertos por uma fala que ele fez a respeito de Stalin. Então, os livros do Lossurdo que ele divulga no Brasil, o Lossurdo é visto lá fora como alguém que passa pano para o stalinismo. Só que quem criou essa pecha no Lossurdo são pessoas intimamente ligadas com o imperialismo, que não querem que se fale sobre o assunto. Está muito cômodo você simplesmente falar mal da União Soviética, falar mal de todas as revoluções e de todas as experiências do socialismo real e exaltar, por exemplo, uma oposição ao fascismo, ao nazismo, sem falar de comunismo, sem falar de socialismo. Você fala do capitalismo, por exemplo, como sendo um grande paraíso na Terra, né? E a gente sabe muito bem que não é isso. E aí você contrapõe esses dois outros polos, né? Então a gente fica sempre visto como alguém que alguém que quer chegar ao socialismo através de uma revolução violenta e que não mede esforços para que o socialismo seja implementado a contragosto do povo, né? É tudo um discurso do imperialismo que caiu sobre a União Soviética, sobre Stalin principalmente, e aí a gente acaba reproduzindo essas coisas. Então o trabalho do Jones vem nesse sentido, de desmistificar essas coisas, e todas as pessoas que veem o que o Jones fala nesse sentido, eu acho que é recomendável que veja todos os vídeos dele, inclusive os mais antigos, onde ele critica o que tem que ser criticado, né? E dá uma luz maior àquilo que é realmente interessante, falar o que foi positivo, né, da União Soviética. Eu acho que é muito importante a gente sempre falar dos ganhos e das conquistas do socialismo real, né? Sim, agora mudando um pouco de assunto também, eu queria que você falasse do racha do PCB que surgiu, o PCdoB, né? Qual é o balanço que o PCB tem em relação a isso hoje? Então, na época, a conclusão que o partido chegou foi de que aquelas pessoas que saíram estavam erradas. Então, o debate que foi feito dentro do partido naquele período, né, todas as pessoas que saíram não tinham a visão de qual a postura que o partido tomaria e tinham uma visão errada daquilo que deveria ser feito, né? Você fazer uma oposição dentro da legalidade, isso a gente viu que estava errado. A gente viu que, apesar de a gente ter noção de que não poderia combater o golpe nas ruas, porque todo mundo que fez isso sofreu as consequências. O próprio PCdoB, depois daquele racha, que eles saíram do partido, fizeram o PCdoB e teve aquela galera que foi para o Araguaia. Eu exalto muito a coragem desses camaradas. Eu não deixo de exaltar essa coragem que eles tiveram e eu acho que isso representa, assim, a maior honra de um comunista, né, e lutar por aquilo que acredita. Só que todo mundo viu, com as consequências que eles sofreram, que aquele não era o momento. Né, que todo mundo morreu ali no Araguaia, tiveram seus corpos escondidos, tem gente que não foi achada até hoje por conta dessa tática que foi considerada errada depois. Porque morreram muitas pessoas ali naquele lugar.
né? O poder que aquelas pessoas tinham, bélico e de organização, era muito menor. Quando o exército foi deslocado para lá, o exército simplesmente exterminou aquelas pessoas, né? Então, eu acho que não foi uma decisão muito correta de terem mandado as pessoas para lá, de terem encarado isso como uma coisa que seria minimamente, minimamente de alguma forma que fosse acontecer, né? Então, isso foi um erro que eles tiveram. Mas eu exalto todas as vezes que eu falo disso, eu faço questão de exaltar, porque eles tiveram muita coragem daquele momento de você se ver diante de um golpe, você ir para a luta. Como todas as outras, a VPR, né, todas essas outras forças organizações que foram montadas na época para ir para a luta armada, o PCB não foi para isso, porque ele não tinha nem capacidade né, tinha noção de como ia acontecer, do que ia acontecer. Mesmo não indo oficialmente para a luta armada, morreram camaradas nossos, morreram pessoas importantes do partido. Então, muito disso é o que a gente já falou lá atrás. A gente devia ter se preparado para um golpe, se preparado para uma contraofensiva da burguesia, né? E quando você confia numa coisa que não se prova realizável, como foi, no caso, acreditar que o Jango não ia sofrer um golpe, que a gente poderia disputar dentro da legalidade, né, a situação, você viu que não estava preparado. Então, apesar de ter aceitado, do PCdoB ter saído e muita gente enxergar como uma linha mais revolucionária e a verdadeira linha de um partido comunista na época, e foi feita autocrítica depois, inclusive, do nosso partido, né, por conta de todos os desencadeamentos que tiveram a partir do relatório de Khrushchev, a partir da posição do partido perante a contra-revolução, né, que chamam de revolução. Então, isso eu analiso como uma série de erros que aconteceram, mas não julgo, por exemplo, o partido por não ter ido para a luta armada na época, porque, querendo ou não, a gente não teria nem capacidade de se aguentar vivos se partisse para uma luta armada sem fazer uma oposição por dentro do governo, né, que foi feito lá dentro do MDB, toda a história que a gente já conhece institucionalmente. Eu concordo em parte em relação de não ter ido em relação à questão da luta armada. Acho que sim, de fato, foi um erro do PCdoB, por mais que a gente tenha que sempre que lembrar e honrar a memória dos que morreram na guerrilha do Araguaia, né? E vingar a morte principalmente, né? Eu acho que será que esse problema da guerrilha do Araguaia não foi porque que a vanguarda se separou totalmente da classe trabalhadora? Porque o mais correto eu acho que não seria tipo fazer aí eu entro de novo em desacordo, mas quase não seria tipo entrar no MDB, mas sim se ligar na classe, tá junto com a classe para poder agir quando a classe acordar, preparar a luta. Você não concorda comigo ou não? Então, uma das reparações históricas que o partido teve que fazer foi isso, né? Por que se juntar ao MDB e fazer uma oposição de mentira? Porque o MDB era uma opção de mentira. Era uma oposição consentida pelo governo da ditadura militar. Os militares consentiram que existisse um governo para dar meio que um verniz de democracia. Então acabou que o partido passou a fazer parte de uma farsa. Porque o MDB era isso. Não existia a possibilidade do MDB ganhar uma eleição, por exemplo. Então por que disputar? Por que a gente se organizou no MDB? Então existe todo esse debate, sim. Na verdade existiu, né? O balanço que foi tirado foi exatamente esse, que apesar de não ter aderido à luta armada, poderia se dedicar mais a aproximar a classe do partido e de diversas outras formas, como aconteceu também. Não era só a atuação do PCB na época, não era simplesmente aderir ao MDB e ignorar todas as outras coisas. Como eu te disse, apesar de não ter aderido à luta armada, apesar do partido não ter feito oficialmente uma ofensiva oficial ao governo, a gente tinha camaradas que iam para a luta, que estavam ali no dia a dia, que estavam disputando as consciências dos trabalhadores, que foram mortos por isso. Teve camaradas que tombaram simplesmente sem pegar em armas.
foram simplesmente mortos ali por serem comunistas ou por serem enxergados como comunistas. Tem pessoa que nem era do partido e morreu como se fosse, porque era próximo. Então, eu enxergo assim que tipo, não tinha necessidade de entrar no MDB e fazer uma oposição consentida. Né? Era desnecessário porque a contradição estava posta, não era um partido de verdade, era uma farsa. Né? Era parte de um jogo que eles estavam querendo que a esquerda aceitasse para dizer que tinha democracia no país. Né? A gente sabe que não era assim que aconteceu. Sim. Agora, saindo todo esse debate histórico que a gente fez, que foi muito legal, particularmente gostei bastante, eu queria que agora a gente entrasse um pouco mais nos debates mais atuais, né? A primeira pergunta que eu faço, você acredita que a esquerda vai ter bastante espaço no próximo período? E como que a gente aproveita esses espaços para poder pra se preparar para as próximas lutas que virão? Guilherme, eu acredito que a gente tem espaço, mas que a gente vai ter que brigar muito para conquistar esse espaço. O espaço está ali posto. São pessoas que a gente vai ter que disputar, né, com partidos da ordem que estão voltando aí a ter certa relevância, porque as pessoas votaram no Bolsonaro da vida, votaram no Dória, pessoas que são candidatos e que eles julgavam como diferentes, né? O gestor é o cara que é contra tudo. E o povo acaba que hoje a popularidade do Bolsonaro está bem menor. Essas pessoas que foram para o lado dele são totalmente disputáveis hoje. As mentes delas são totalmente disputáveis. Só que vai ter um trabalho muito, muito grande da nossa parte na disputa dessas pessoas, porque, primeiramente, a gente é visto ainda como um partido, eu não falo só do PCB, do PSOL, de outros partidos, a gente é visto como pessoas que não têm ligação nenhuma com a classe, né, de modo geral. Onde a gente não está inserido, por exemplo, aqui em São José, a gente tem buscado caminhar no sentido de fazer uma militância mais presencial, uma militância mais nos bairros, né? Sair um pouco disso que a gente enxerga hoje como o eixo da universidade para do eixo estudantil, né? E a gente se prendeu muito nisso ao longo dos anos. E a gente é visto como pequeno burguês por muita gente, né? Você vê uma pessoa de esquerda falar, mas você só tem tempo para lutar porque você não trabalha. Já ouvi gente falando isso, né? Não para mim especificamente, mas já vi gente comentando. Então é muito essa pecha que o militante de esquerda tem, ela tem que ser quebrada. A gente tem que desmistificar isso na cabeça do trabalhador, de ver que a gente não está simplesmente querendo o voto dele ou querendo fazer de alguma forma algum ato de caridade. A gente quer que ele se toque de que o capitalismo é ruim para ele, que ele não é votando nos candidatos que ele acha que vai mudar alguma coisa, que a coisa vai tomar outro caminho. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem um espaço. Só que é um espaço que a gente vai ter que disputar com esses outros partidos que estão aí de novo, né? O MDB da vida, o próprio Cidadania, que eu já falei aqui, o PSDB. As pessoas elas começaram a voltar para a segurança, uma segurança, entre aspas, desses partidos, porque viram que se votar no Bolsonaro é uma coisa louca. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, a opção para eles era o Bolsonaro. Hoje eles voltam para aquilo que era um porto seguro para eles, né? Que pelo menos não estava nessa situação que está. Então, eles começam a enxergar como um passo em falso que foi dado para o Bolsonaro, mas eles não enxergam que existe uma outra perspectiva de luta, que é você construir efetivamente um partido, você fazer parte dessa luta, né? E a gente tem que despertar isso no trabalhador. Um outro ponto que a gente sempre tem que falar é que o Brasil é um país extremamente religioso, né? A gente tem que ter isso na cabeça. O cara não vai ser a gente rechaçando a religião do cara que a gente vai conseguir disputar a mente dele, né? Então a gente tem que ter isso na cabeça. Não precisa simplesmente ser cooptado pelo discurso religioso, mas o mínimo de respeito, sabe? A gente se perde muito nisso às vezes, né? Você vai criticar um líder religioso, de uma religião que aliena e tal, você acaba caindo naquela crítica vazia de criticar todo mundo e simplesmente ser rechaçado dentro de uma favela, por exemplo, que está cheio de gente religiosa lá dentro. A gente pode ter eles como aliados no primeiro plano, né? No primeiro momento. E a gente acaba afastando essas pessoas pelos discursos que a gente acaba tomando, que deveriam se limitar ali aos nossos círculos, né? E, na verdade, não devia nem ter, mas a gente tentava fazer ali um discursinho
né? Ah, porque religião é isso, religião é aquilo, e acaba vazando isso para as pessoas enxergam a gente como pessoas anti-religião, e a gente perde de disputar essas pessoas também, né? Isso é um dos pontos que eu percebi nos últimos anos. Toda comunidade, toda favela, toda população, bairro carente, é muito cheio de gente religiosa. Não pode ser simplesmente falar, não, não acontece isso, e a gente não vai precisar tocar nesse assunto. Precisa, né? Como a gente viu. Só fazer um comentário antes de fazer a próxima pergunta, né? Se a gente for pensar em a grande maioria da classe operária, a grande maioria da classe operária tem religião, né? E não é ateia, né? Exatamente. Enfim, você acha que a esquerda hoje ela está muito então, ela não tem pouca organicidade com a classe? A gente se afastou bastante. A gente se afastou bastante da classe. Tanto que você vai olhar hoje os votos e os redutos eleitorais dos candidatos, a maioria da população carente, a população de bairros periféricos, vota em candidatos da ordem, vota em candidato de direita, né? Vota naquele cara que leva uma cesta básica para o bairro ou que presta algum serviço de, de algum tipo, que de algum tipo ajuda a comunidade em alguma área, e a gente não tem essa inserção mais. A gente se afastou muito porque a gente simplesmente rechaça ao longo da história essa classe trabalhadora. Em algum momento dessa história, quando começou a acontecer isso, o PT ele criou uma grande massa de trabalhadores que apoiavam o partido, né? Com todo o contexto que teve, de golpe, de a mídia batendo pra caramba, isso afastou bastante. Mas isso não quer dizer que a gente, enquanto de partido revolucionário, tenha se afastado por conta disso. A gente se afastou simplesmente porque foi, né, a gente não tinha capilaridade suficiente. E hoje a gente tem que, pelo menos, ter em perspectiva retomar isso para a gente, retomar essas lutas e mostrar para esse trabalhador que a gente defende os interesses do trabalhador. A gente não está aqui só para fazer bonito, só para fazer discursinho e falar que porque o comunismo é bonito, o socialismo é bonito. A gente tem que mostrar na prática como isso funciona. Trazer o trabalhador para o nosso lado de novo, né? Tirar das mãos esses canalhas aí que vão lá só para pedir voto e para se manter no poder e explorando e votando contra os interesses da população. Eu, Ontem eu fiz um debate muito interessante, no mesmo formato que eu estou fazendo com você, com a Tamires do mês, não sei se você Sim, conhece, se conheço. você conhece, e a gente entrou na questão do identitarismo, né? Você acha que essa questão da esquerda, muitas das vezes, ter tomado uma postura identitária, ela acaba afastando-se da classe ou não? E até quando defender essas pautas faz a gente se ligar com a classe trabalhadora? Então, existe todo um discurso, né, de que o identitarismo afasta o trabalhador dos partidos de esquerda. Eu enxergo que a gente tem sim que falar desses assuntos, a gente tem que ter isso em mente, tem que disputar esse discurso, a gente tem que falar que existe LGBTfobia, a gente tem que falar do machismo, a gente tem que falar do racismo. Essas pautas estão postas e a gente tem que defender, né, tudo que a gente enxerga da nossa perspectiva aqui de esquerda, todas essas pautas são muito importantes para a gente não pode simplesmente abandonar ou deixar de falar porque vai afastar o trabalhador. Mas o grande problema que eu percebo às vezes é que as pessoas têm uma maneira de se afastar desses debates e de quem está fazendo esses debates. Então, quando você vê uma pessoa falando de machismo, hoje é enxergado, as pessoas já na rodinha, né? É mimimi, né? E a gente tem que disputar esses espaços. Mas eu não enxergo, por exemplo, isso de uma maneira que a esquerda não precise, ou melhor, que a esquerda precisa esconder esses debates. Acho que tem que ser feito, mas sem perder de vista a realidade do trabalhador, sabe? Você faz os debates, você tenta colocar isso na cabeça do trabalhador, mas você não rechaça o trabalhador quando ele fala que ele não quer falar daquilo. Eu não quero falar disso nesse momento. Tá, então tá bom. Aí você abandona o cara, abandona a pessoa, ele vai procurar um, um respaldo em outro partido que não fale daquele assunto, certo? Isso não é
se furtar do debate. Eu acho que no momento que a gente vive, a gente tem que falar com o trabalhador, apesar dele ser preconceituoso, apesar dele não entender o que ele está falando, de que ele está prejudicando alguém com aquilo. Você conquistando o trabalhador, você mostrando para ele que a nossa luta é a luta dele também, eu acho que a chance da gente conseguir falar desses assuntos mais abertamente com essa pessoa é muito maior. Isso não é se furtar o debate, tá? Deixando bem claro que eu acho que é muito importante a gente falar. Mas dentro dessa perspectiva que a gente tem de conquistar o trabalhador, de mostrar para ele qual é a nossa missão, atrás do que a gente está correndo, eu acho que é muito importante a gente chegar nesse trabalhador, apesar desses defeitos, apesar dessas falhas que todo trabalhador, ou melhor, a maioria dos trabalhadores tem. Uma coisa que eu sempre levo comigo é o seguinte: o próprio Marx, ele falava que a ideologia de um tempo é a ideologia da classe dominante. Então não adianta a gente chegar e esperar que numa favela, que numa comunidade, a gente vai chegar e vai ter total respaldo, porque a gente está falando a língua deles. Não, o trabalhador, ele, na sua maioria, ele vai reproduzir machismo, ele vai reproduzir homofobia, LGBTfobia, ele vai reproduzir racismo, mesmo sendo negro, entendeu? É uma ideologia que está dominante. Não tem como a gente esperar uma coisa diferente. Eu acho que as pautas de identidade, identitárias, né, elas têm que ser faladas. Assim. Ela tem que mostrar para o trabalhador que ele está errado naquilo que ele está pensando e mostrar o caminho que ele vai ter que seguir para se desvencilhar daquele monte de preconceito que ele tem. Mas sem você conquistar a confiança do trabalhador, você não consegue fazer isso, não. Você só vai conseguir rechaço do trabalhador, né? E ele vai procurar, como eu disse, busca respaldo em partidos que não estão nem aí para ele, só que simplesmente não falam daquilo, né? E a religiosidade tem muito a ver com isso. Religião, de modo geral, ela tem muito isso do preconceito, de você reproduzir umas coisas só porque a Bíblia fala, né? E mesmo assim a gente tem que disputar a mente do trabalhador. Não dá para simplesmente negar que o trabalhador brasileiro, a maioria dele votou no Bolsonaro, entendeu? É mais ou menos por esse caminho que a gente tem que caminhar. Não é simplesmente dizendo que o trabalhador é preconceituoso, eu não vou chegar lá, não vou nem falar com ele. Né? De modo geral, em todo lugar que a gente for procurar, vai achar um trabalhador com essas características. Jefferson, em poucas palavras, eu gostaria que você explicasse a corrente teórica do PCB hoje, em poucas palavras. Então, a nossa corrente é basicamente o marxismo-leninismo. É tudo que Marx produziu, né, com Marx e Engels, e todas as contribuições que Lenin deu a respeito da teoria de partido, a respeito da organização, centralismo democrático. De modo geral, é isso. Tem outras contribuições que o partido aceita, que o partido toma a partir de visão de outras visões, né? Mas basicamente a nossa linha teórica é o marxismo-leninismo. E quais são as diferenças entre vocês e o pessoal? A diferença maior é que o PCB ele preza pelo centralismo, ele não admite correntes e nem tendências dentro do partido. Tudo que é tirado dentro do Congresso, o Congresso é realizado a cada 3 anos, e nesse Congresso é possível disputar qualquer ideia. A gente disputa todas as ideias, a gente disputa todas as linhas, e a linha que sai vencedora ela é acatada por todos. Então, você não pode simplesmente criar uma nova linha dentro do partido. O partido ele tem aquela linha e vai ser adotada por 3 anos. Aí, se acontecer qualquer coisa de uma mudança muito drástica na política nacional, de qualquer forma, vai ser realizada uma conferência e vai ser tirada uma outra linha, um outro entendimento. Mas jamais ter outras tendências, entendeu? Outras correntes, como o pessoal admite. Eu não falo que isso é errado, é só uma maneira diferente que a gente tem, a maneira leninista. Mas aí a gente entra num outro debate, né? Embora a gente tá mais de 1 hora de live não, desculpa, de entrevista. Mas isso não soa meio antidemocrático, porque dentro do partido bolchevique, por exemplo, tinha tendências, né? Mas só que tendências que existiam e que se centralizavam, né, através de uma ampla discussão. O fato de não existir tendência não é meio antidemocrático? Eu entendo que não. Eu entendo que é a maneira que a gente tem de buscar unidade. Eu acho que a partir do momento que você não é impedido de fazer qualquer debate dentro do partido. Você pode construir uma linha, por exemplo, e ir debatendo até o próximo congresso. Então, e são linhas bem gerais, não são
não tem uma divergência extrema a respeito de determinado assunto que não possa ser tratado, né? A gente busca sempre uma unidade. O centralismo democrático não é antidemocrático, ele é extremamente democrático. Dentro da sua célula, dentro do comitê regional, você tem total liberdade de criticar qualquer coisa e de se colocar contra aquilo, né? Só que dentro da democracia, a gente também tem que aceitar quando a gente perde dentro de um debate e a maioria é que decide o que vai ser feito. E, democraticamente, isso é analisado, isso é repassado, ninguém é deixado de ouvir dentro do partido, a gente tem a liberdade, né? Mas, dali para fora, a gente preza pelo centralismo, a gente preza pela unidade. Pelo tudo que foi decidido democraticamente dentro do partido, ele é acatado para todo mundo como uma posição pessoal, como se fosse uma posição pessoal, e a partir dali, a pessoa é o partido em qualquer lugar. Eu aqui hoje, por exemplo, sou o partido. Eu não posso falar nada do que o partido não decidiu internamente, não debateu democraticamente. Então, todos os assuntos que são trazidos para dentro do partido, a gente tem total liberdade de discutir. A partir do momento que decidiu, que o martelo foi batido, a gente é o partido, entendeu? Então, eu vejo isso como uma democracia plena. A forma melhor de você se portar, né, dentro de uma democracia. Porque é isso, basicamente, democracia é você ter a sua posição, discuti-la, né, e permitir que os outros também façam, e a partir disso chegar num senso comum. Na maioria das vezes não é você recuar a sua linha. A gente, na maioria das vezes, chega numa posição de consenso, né, e a democracia acho que é muito bonita por causa disso, né? A gente pensando sozinho, às vezes a gente não tem ideia de uma outra perspectiva. Quando um outro camarada chega e traz a perspectiva dele, você constrói um ponto em comum. Então, acho que basicamente é a democracia da forma mais plena que existe. E hoje a esquerda está pronta para responder aos desafios da luta de classe? Se não, o que falta para a esquerda se colocar como alternativa? Como eu já falei aqui, né? A gente tem que se preparar muito ainda. Tem espaço, a gente consegue disputar esses espaços, mas a gente tem que deixar de lado o próprio. A gente fala muito do preconceito dos trabalhadores em relação a determinados assuntos, mas a gente ainda tem muito preconceito. A gente ainda tem muito preconceito de chegar numa favela e falar de assuntos como socialismo, de chegar num trabalhador e colocar pautas para ele que ele ainda não entende. A gente tem muito medo de chegar no trabalhador e receber um não, né? A gente tem muito medo de debater com o trabalhador e explicar para ele didaticamente, porque é muito fácil nós aqui estamos conversando, é muito fácil porque a gente já tem uma certa Bagagem. bagagem, exatamente. Então, a bagagem, a gente tem coisas em comum. Então, é muito fácil você conversar com pessoas que estão dentro da sua bolha. Você sair dessa bolha e apresentar para o trabalhador uma alternativa, uma outra forma de enxergar o mundo, é muito mais difícil. E eu acho que a gente tem que dar esse passo. A gente tem que começar a caminhar nesse sentido. E para fechar, né, a esquerda hoje está aquém de superar os erros do petismo, fazendo toda essa discussão que a gente fez até agora. A esquerda, de modo geral, ela é bem desvencilhada do petismo. Eu acho que a gente tem que trabalhar a cabeça do trabalhador, né, e de todo mundo que enxerga a esquerda como um braço do petismo, como uma continuação do PT. A gente sempre se colocou, enquanto militante do PCB, a gente sempre se colocou como uma alternativa ao PT, como uma oposição à esquerda. E isso o PSOL também fez, vários outros partidos fizeram. E eu acho que isso é importante sempre ser colocado. O PT é uma coisa, os outros partidos são outra. Mas na cabeça do trabalhador a gente é tudo a mesma coisa. A gente tem que buscar sempre mostrar para esse trabalhador que o PT teve seus acertos. O PT teve seus acertos, tem que ser reconhecido. Mas o que mais o trabalhador enxerga hoje são os erros do PT, por conta da mídia, por conta de todo um contexto que levou ao golpe, inclusive. Mas a gente tem que trabalhar para se desvincular do PT, né, mesmo não estando vinculado. Para o trabalhador, a gente é a mesma coisa. Então, a gente tem que mostrar essa alternativa e falar, a gente não é o PT. A gente está aqui para propor uma nova coisa para além do PT. A gente é a esquerda do PT. Né? Então, é um trabalho muito difícil. Eu acredito que isso não é feito da noite para o dia, em algumas semanas. Mas eu acho que a gente tem possibilidade plena de trabalhar isso. Né? PSOL, PCB, todos os partidos que se propõem a superar o petismo, eu acho que tem que passar por isso, principalmente no convencimento do trabalhador. Né?
Sim, exato. Jefferson, então estamos aqui mais no fim de uma entrevista, né? Primeiramente, eu quero agradecer por ter aceitado o convite, né? Mais uma vez, foi uma entrevista bastante rica, bastante interessante, muito importante os debates que a gente faz aqui, né? Pelo menos eu considero, né? E lembrando sempre para quem estiver nos assistindo, se inscrever no canal Mesa de Debates, curtir a página do Facebook, curtir o vídeo no YouTube, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e maior visibilidade, e também curtir e seguir a nossa página no Instagram, né? É a nossa nova página do Instagram, onde a gente vai anunciar e divulgar os debates que a página fez, né? A gente não, eu, né? Mas eu queria que você, primeiramente, fizesse as considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer você mais uma vez. Eu estou muito feliz de participar desse projeto. Eu acho que todo mundo que tem uma mínima ligação com a esquerda e tenha ideias parecidas com a nossa tem que ter essa oportunidade. Acho que o debate tem que ser sempre feito, a gente tem que estar disposto a conversar e a dialogar entre nós, né? Apesar das divergências e de todas as posições que alguns partidos têm diferentes de outros, a gente não tem uma não é uma grande massa de pessoas que pensam iguais, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre exaltar espaços como esse. Primeiro, parabéns, né? Que espero que tenha bastante sucesso esse seu projeto. E, assim, quem quiser conhecer o PCB, entra nas nossas páginas, tem o site do partido, pcb.org.br. A gente tem uma página também aqui em São José, que é Partidão SJC. Só colocar isso no Facebook, que o Facebook vai entender, no Instagram, tá? E aí, estamos dispostos aí sempre a fazer esse debate, Guilherme. Sempre à disposição. Pode contar com a gente para quando precisar novamente. Sim, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que semana que vem vai ser um dia bastante cheio de programação, ainda bem. Segunda, vamos conversar, fazer esse mesmo debate que a gente fez com você, né? A gente não. Estou acostumado que antes tinha mais uma pessoa que participava e saiu, né? Eu vou fazer esse mesmo debate que eu fiz com o Jefferson, com a Jéssica, né? Para discutir sobre a resistência. Terça-feira, né? Talvez seja terça, iremos conversar sobre a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, com a Marie, do MRT e do Esquerda Diário, né? Quarta-feira vamos conversar sobre heavy metal e questão de opressões, né? Com Alex Duarte. Quinta-feira vamos conversar com... fugiu o nome da minha cabeça. Quinta-feira nós vamos conversar com um trotskista para conversar que faz inúmeras atividades sobre Trotsky, né? Às 15 horas. Às 19h30, vamos fazer um debate com o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, né? E o Oswaldo Cogiola. Essa é a nossa programação da semana que vem. Mais uma vez, reforçar para seguir, apoiar a página, curtir, divulgar. E é isso aí, e até a próxima, pessoal. Encerrando mais uma entrevista.